Segunda coisa que vocês podem estar fazendo aí, gente, é vocês realmente fazerem uma campanha de desafio. O que é uma campanha de desafio? Como eu disse, participar da igreja tinha muitas dessas coisas. E é legal você ver o que está acontecendo na igreja. E como eu disse, não é só o que está acontecendo na igreja, é porque a igreja ela utilizava uma estratégia. Não quer dizer que no seu projeto você não pode usar essas ideias que eu estou dando para você. Você pode estar utilizando essas ideias, mudando algumas coisas para ser aplicada no seu projeto. Não estou dizendo para você aplicar igualzinho, tá? Por exemplo, quando eu estou falando da campanha de desafio, isso aconteceu quando eu estava fazendo o Crisma. Que até hoje, tá, gente? Até hoje, nessa igreja, acontece esse desafio. O que é esse desafio? A gente tem algumas pastorais dentro da igreja, tá? E no final do ano, não, certo? No final do ano acontece, todo ano, né? Todo mês acontece a distribuição das cestas básicas. Só que no final do ano, o padre ele sempre gostava de dar uma cesta básica muito mais legal. Então, assim, ele dava uma cesta básica, em vez de ser 5 quilos de arroz, era 10 quilos de arroz, 5 de feijão, era uma super cesta básica, tá? Muito maneira. E aí, ele dava essa cesta básica, conseguia frango, conseguia linguiça, essas coisas todas, porque era uma cesta de Natal bem caprichada. E aí, o que era a campanha de desafio? O que era esse desafio? Ele fazia com que as pessoas, tá? Elas fizessem algo que a gente nem imaginava. Que era o quê? Era a gente conseguir arrecadar alimentos, tá? Então, era arrecadar produto de higiene, alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis, brinquedos, tudo para a festa de Natal, tudo para essas famílias. Então, era uma campanha de desafio. Então, o que ele fazia? Olha, gente, a gente vai falar aqui com todas as pastorais, tá? Então, a pastoral da saúde, a pastoral da criança, a crisma, a catequese, todo mundo. E vocês vão fazer o quê? É um desafio. Eu vou dividir aqui e vocês vão ter que conseguir trazer mais coisas do que eu tô falando. E aí ele botava assim, ó, material de limpeza, tantos, comida, tantos, frango, não sei o que lá, tantos. Vamos ver se vocês conseguem. Aí ele jogava uma lista e dava para as pastorais. E a gente tinha que correr atrás. E aí ele falava assim, ó, a gente está, tipo, exemplo, tá? A gente está aqui em junho. E a gente vai distribuir essa cesta básica em julho, em dezembro. Então, vocês têm praticamente julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses para vocês fazerem essa arrecadação para a festa de Natal, para essa cesta de Natal. E aí o pessoal ia correndo, igual desesperados, para conseguir esses alimentos. Então, eu lembro que quando eu participei, né? Eu participei 2 vezes dessa maratona aí, dessa campanha de desafio, que foi quando eu estava na Crisma, que a gente foi atrás de alimento não perecível, e a gente conseguiu 1,5 toneladas de alimentos não perecíveis, e aí teve gente lá, outras pastorais conseguiram, consegui 50 frangos, Beltrano conseguiu tantos quilos, não sei o que, e aí iam fazendo essa contagem, e no final a gente ganhava um prêmio, né, que aí era bem legal, que esse prêmio, o padre fazia com que a gente ganhasse um almoço, e o almoço era um almoço que ele mesmo fazia pra gente, então não era assim, vamos comer no Outback, vamos comer no restaurante, não era isso. Ele fazia um almoço para a pastoral. E ele fazia o almoço. Ele chegava com umas pessoas e fazia um almoço legal. Vamos fazer hoje, vocês vão almoçar com a gente, vamos almoçar com o padre vai fazer comida para vocês. Aí fazia lá um monte de lasanha, aquele prato dele era lasanha e pudim. Então ele fazia um monte de lasanha e pudim, e tomava refrigerante, ficava aquela tarde conversando com a gente, brincando. Então, era o prêmio. E acho que as pessoas gostavam, queriam participar para estar mais perto do padre, esse tipo de coisa, porque as pessoas gostavam muito dele. Então as pessoas corriam atrás para ter esse momento glamouroso com o padre. E eu tô dizendo isso para vocês, gente, que assim, não tô dizendo que você não podia almoçar com o padre, que o padre ia na casa dos outros almoçar, esse tipo de coisa. Mas era um momento diferenciado, era como se fosse um momento especial pra gente. Poxa, a gente vai almoçar com o padre? Poxa, o padre almoça aqui na igreja, todo mundo almoça junto. Mas não, nesse dia a gente ia almoçar lá 50 jovens com o padre. E isso é legal, gente. E vocês podem utilizar de que forma? Vocês podem falar para os seus voluntários, para as suas equipes dentro do projeto. Olha, a gente tem o pessoal do pré-vestibular, que são todos os professores do pré-vestibular. A gente tem um pessoal aqui que trabalha com a oficina de teatro. Porque a gente tem isso dentro do nosso projeto. E a gente trazer com que essas pessoas elas se desafiem a conseguir coisas para dentro do projeto.
Por isso que eu falo para as pessoas, gente, a gente tem uma campanha, que é a campanha Traga Mais um Amigo. Que isso é uma campanha que eu estou falando para vocês fazerem, que isso é uma campanha muito boa. É só vocês se organizarem dentro da instituição. E vocês podem botar essa, gente, traga um amigo. Não necessariamente traga um amigo. Quanto mais amigo você trouxer para ser nosso doador mensal, nosso contribuinte, você vai ganhar um prêmio. Então, isso foi um projeto que eu participei. Eles fizeram essa campanha. Quem trouxer mais pessoas para ser doadores mensais vai ganhar um almoço em tal lugar, tá? E vai ser tudo pago pela gente, não sei o que lá. E aí o que o pessoal fazia? Eu trouxe, cara, eu trouxe meu irmão e tal coisa. Aí a gente fazia o quê? Eu não estava falando para você trazer uma pessoa e ficasse 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso era contigo. A questão era, o objetivo era você trazer uma pessoa para ser doador mensal. Não era 50, 100, 200, 300 reais. Era uma pessoa que pudesse doar todo mês 15 reais para o projeto social. E aí aquela coisa, você como voluntário, você ia fazer com que aquela pessoa, você ia conversar, você ia vender o projeto para uma pessoa que você conhece, para ele contribuir ajudando mais vidas. E aí a gente fazia o quê? Que o nosso voluntário transformasse em captador de recurso. E aí o que aconteceu nesse projeto? A gente começou a fazer esse trabalho, ó, gente, a gente vai fazer um prêmio, vai ser um restaurante lá na Barra, um restaurante famosinho, que você vai poder escolher a comida que você quiser. A gente tem aqui, a gente não vai criticar a questão assim do preço, mas a gente vai dar assim toda a mordomia para você. Você vai poder ir, vai poder almoçar, vai poder jantar. E a gente tem aqui um bilhetinho de 300 reais para você comer. Entendeu? Aí a gente dava lá o bilhetinho, 300 reais. Nesses 300 reais a gente ainda vai pagar todo o transporte ida e volta, que não sei o que lá. Então, a igreja não, né? O projeto, ele desembolsava, tá? Quase 500 reais para o ganhador, que era aquela pessoa que trazia mais pessoas para ser contribuintes mensais. E nesse dia, a gente teve o quê? Nesse dia não, né? Nesse ano, né? A gente fez o quê? Era como se fosse uma coisa anual, tá? Uma campanha anual, que a gente falava com os nossos voluntários, e aí nossos voluntários iam falando, a pessoa chegava, olha, eu quero ser doador, eu quero doar 50 reais todo mês, e eu vim a pedido de fulano de tal, e a gente anotando. Aí chegava praticamente no meio do ano, a gente fazia, ó, gente, a gente agora vai ver quantas pessoas conseguiram se juntar, né? Que vieram cadastrar para ser doador mensal, falaram o nome, que não sei o que lá, e a gente agora tem uma pessoa que conseguiu 5 pessoas. Gente, aí tu vai falar assim, caraca, Débora, 5 pessoas não é muita gente no ano. É pouquíssima. Sim, gente. Mas você conseguir pessoas para doar mensalmente 10, 15, 20 reais é um trabalho bem árduo. E você chamar um amigo, uma amiga, cara, é coisa pra caramba. Então, assim, nessa instituição, a gente tinha mais ou menos 50 voluntários. Não foram os 50 voluntários que entraram nessa competição. Foram, assim, uns 20 voluntários. Então, assim, se cada voluntário desses 20 trouxesse uma pessoa, cara, já era muito bom. Então, assim, teve voluntário que trouxe uma, teve voluntário que não trouxe nenhuma, teve voluntário que trouxe 2, teve voluntário que trouxe 3, e essa pessoa conseguiu 5 pessoas no ano. Praticamente, em 6 meses, ela conseguiu 5 pessoas. E aí você vai olhar assim, pô, o histórico de 20 pessoas, a gente conseguiu, acho que 40, não. Acho que foi 48 pessoas doando mensalmente para o projeto social. E dessas 48 pessoas, 5 foram deste voluntário. Como eu falei, 20 pessoas se inscreveram para conseguir. Dessas 20 pessoas, teve pessoas que não conseguiram nenhuma. Teve gente que conseguiu uma, teve gente que conseguiu 2, teve gente que conseguiu 3, e essa pessoa conseguiu 5. E como eu disse, se eu não me engano, se a minha memória não estiver fraca, foram 48 pessoas em 6 meses que passaram a ser doador mensal no projeto. E aí a pessoa foi lá, conseguiu um almoço, tá, para ela, com os filhos, esse tipo de coisa. Foram, eles tinham carro, então eles pegaram o valor seria o valor da locomoção, né, para juntar e pagar a conta do restaurante. Aí almoçaram lá no lugar, a gente botou opção, porque era mais barato no dia, então a gente botou assim. Então, assim, show! A gente fez o quê? A gente estava incentivando com que os nossos voluntários fizessem esse trabalho que, na verdade, todos deveriam fazer, que é chamar alguém para ser voluntário ou doador para o projeto social. Mas a gente fez o quê? A gente incentivou
os nossos voluntários, dando um prêmio para ele, se ele conseguisse trazer, né, mais pessoas para ser doadoras mensais. Então, assim, gente, uma entrada em 6 meses de 48 pessoas num projeto social sendo doador mensal, cara, é muito, muito bom. E você dá um prêmio para aquela pessoa que conseguiu dar mais pessoas foram doadores mensais, é excelente. Aquelas pessoas que participaram, a gente também fez um agradecimento, deu um prêmiozinho assim de bônus, que foi um chocolatezinho, um bombonzinho com um recadinho. Eu sei que mas olha só, a pessoa participou e não conseguiu ninguém, ela vai ganhar um prêmio. Aquela pessoa foi lá, participou e pegou 2 pessoas, ela vai ganhar um prêmio. A questão é motivar o seu voluntário a fazer essa captação junto com o projeto social. E se ele conseguir, ele ganha um prêmio. Cara, então isso foi ótimo para esse projeto. E eles continuam fazendo esse trabalho até hoje, incentivando os seus voluntários a trazerem doadores mensais para a instituição através de um prêmio, de uma competição saudável entre eles, que é o desafio traga um voluntário você também. Quanto mais voluntário você trouxer, melhor para o projeto social. Então, aquela coisa, você ajuda o projeto a crescer, você ajuda ele a desenvolver, você ajuda ele a fazer uma atividade cada vez melhor para os seus beneficiários. E, claro, gente, você nunca vai esquecer de uma coisa fundamental. Você não está trazendo dinheiro para o projeto. Você está trazendo transformação para os beneficiários daquele projeto, que significa mudança de vidas. Que isso é muito mais do que 10, 20, 30, 40 reais que aquela pessoa está doando para o projeto social. Sim, o dinheiro vai fazer toda a diferença, porque é o dinheiro que vai estar pagando os funcionários, o dinheiro que vai estar dando a possibilidade de pagar a luz, a água, o telefone. Mas a questão é que 100 pessoas, 100, que eu falo quantidade, 100, sem nenhuma pessoa isso não iria acontecendo, mas com muitas pessoas doando e fazendo a transformação de vida de uma pessoa, faz toda a diferença para a sociedade.